Desapropriação. Decreto-Lei 3.365.941. Desapropriação e juros compensatórios. O plenário julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade para, e, em relação ao caput do artigo 15-A, do Decreto-Lei 3.365.941, por maioria, reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela emissão provisória do ente público na posse de seu bem, e a declarar inconstitucionalidade do vocábulo até, e b, dar interpretação conforme a Constituição ao caput do dispositivo, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença, e, por maioria, declarar a constitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 15-A, do Decreto-Lei 3.365.941, e declarar a constitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 15-A, do Decreto-Lei 3.365.941, e, por maioria, declarar inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 15-A, do Decreto-Lei 3.365.941, v. declarar a constitucionalidade de estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios e inconstitucionalidade de expressão não podendo os honorários ultrapassar R$ 151 mil prevista no parágrafo 1º do artigo 27 do Decreto. Prevaleceu o voto do ministro Roberto Barroso, relator. O relator destacou que, na redação original do Decreto-Lei 3.365.941, não havia qualquer previsão de pagamento de juros compensatórios nos casos de emissão provisória na posse do bem expropriado, o que só veio a ocorrer por criação judicial. Todavia, em momento posterior, o cenário de inflação crônica, a perda do poder aquisitivo da moeda, sem que existissem mecanismos de correção monetária, e a excessiva demora dos processos de desapropriação, levaram o STF a firmar jurisprudência segundo a qual os juros devidos seriam fixados em 12% ao ano, enunciado 618. Editada MP 1577/1997, o Decreto-Lei 3.365.941 passou a prever juros compensatórios fixados em até 6% ao ano, numa ponderação entre a justa indenização devida e os legítimos interesses da administração pública. Assim, foi superado o entendimento jurisprudencial fixado pelo STF. Entretanto, a utilização do termo até para fixação da taxa de juros a ser aplicada nos casos de emissão provisória na posse cria insegurança jurídica e institui regime de discricionariedade injustificado, a ensejar vulneração ao mandamento constitucional da justa indenização. Outros sim, o relator manteve a orientação firmada quando da apreciação da medida cautelar anteriormente deferida na presente ação direta, no sentido de dar interpretação conforme a Constituição ao caput do artigo 15-A, de modo a entender que a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença. Isso para que não se restasse vulnerado. No concernente ao parágrafo 1º do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365.941, assentou ser constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, porém inconstitucional a expressão não podendo os honorários ultrapassar R$ 151 mil,
tendo em conta a inobservância do princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado, cf. artigo 5º, 24. Quanto aos parágrafos 1º e 2º do artigo 15-A, do Decreto-Lei 3.365.941, prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes no sentido da sua constitucionalidade. Segundo seu entendimento, os dispositivos em questão não violam o direito de propriedade ou vulneram o caráter justo da indenização. Isso porque os juros compensatórios destinam-se a compensar tão somente a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. A perda da propriedade é compensada pelo valor principal, pela correção monetária e pelos juros Já em relação ao parágrafo 4º do referido dispositivo, prevaleceu o entendimento exposto pelo relator no sentido de sua inconstitucionalidade em razão do seu conflito com a exigência constitucional de justa indenização, cf. artigo 5º, 24, e com o direito fundamental de propriedade, cf. artigo 5º, 22. Vencido, em parte, o ministro Marco Aurélio, e julgou procedente o pedido para, declarar inconstitucionalidade de expressão até 6% ao ano, constante do caput do artigo 15-A, do Decreto-Lei 3.365.941, ante a impossibilidade de o legislador limitar a fixação da justa indenização por meio da restrição aos juros compensatórios, a constitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 15-A, do Decreto-Lei 3.365. Vencidos, parcialmente, os ministros Roberto Barroso, relator, Luiz Fux e Celso de Mello, que declararam a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 15-A, do Decreto-Lei 3.365.941, considerada violação à exigência constitucional de justa indenização, cf.